Bom, o nosso quadro Vem de Carona já está no ar e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no nosso quadro, nessa entrevista, sempre a bordo, claro, de um veículo da Mitsubishi, da Caio Mitsubishi Motors aqui de Chapecó, o Almir Moreira Pimenta. Bom, talvez esse nome ninguém vai conhecer, mas eu vou dizer o seguinte, o zagueiro Zósimo. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, satisfação de Sidney participar do programa com vocês e entender que a importância de tudo isso é poder existir a cidade de Chapecó. A gente hablar um pouquinho sobre... Que legal! O paulista que virou chapecoense? Sim, sim. Acabei virando, né? Não tem como fugir disso. Bom, essa história a gente vai contar para você agora. Você é natural de São Paulo, né? São Paulo, capital. São Paulo, capital. E teve uma trajetória bem importante no esporte. Encerrou, né, a sua carreira aqui em Chapecó, mas começando do começo aqui, como estava me falando, começou aos 14 anos no São Paulo. No São Paulo, 14 anos. Como é que foi isso? Fui fazer testes e 1000 garotos e acabei passando aí mais um. Depois acabei ficando só eu. Olha e só. Daí a sequência veio para a categoria de base, foi subindo até o profissional. Depois fui emprestado para o São Caetano, voltei para o São Paulo e depois eu fui para Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. E depois vira Chapecó. Olha só. Bom, para a gente fazer uma linha do tempo aqui. Você começou com 14 anos na categoria de base do São Paulo, ficou até o quê? 4 anos? Fiquei 6 anos na categoria. Isso. Na base fiquei 4 e depois no profissional. No profissional. Isso, no profissional. Antes de vir para Chapecó, quanto tempo no São Paulo, no profissional? Profissional 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ah, que bacana. Isso foi que ano foi de 81 a 87. 81 a 87 no São Paulo. No São Paulo. Ah, entendi. São Paulo. E aí depois, 87, você veio para Chapecó. Aí Dourados. Dourados. 3 anos lá e 91 vim para Chapecó. 91, Chapecó. Como é que era a fase naquela época da Chapecoense aqui? Como é que vivia? Olha, as dificuldades eram maiores, bem maiores. Mas Chapecó sempre foi pessoas muito sérias, né? Pagavam religiosamente bem o salário, os acordos, bichos, premiações, no caso, né? Sim. E isso sempre ajudou. Ou seja, você ia jogar em Joinville, Criciúma, os caras diziam assim, tá, Zósimo, como é que tá aí? Os caras pagam, aqui pagam. Tá, aqui paga tanto, 3 vezes mais, só não recebe. Eu dizia, não, aqui paga sim e recebe. Bom, você teve 2 passagens pela Chapecoense, mas já a gente chega lá na frente, vamos fazer a rota aqui da sua carreira. Nessa primeira passagem aqui pela Chapecoense, teve algum título importante? Chegou a ter algum título importante? Aqui teve disputas, assim, 95 muito importante, um time muito forte. Chego a dizer que esse time foi o time... ele só não foi tão forte quanto o time que, infelizmente, acabou falecendo. Mas o time de 95, um time maravilhoso. 96 foi campeão. E assim, das equipes que passaram aqui, acho que essas 2 equipes, né? 96 foi campeã, mas não era um time tão forte quanto 95. Olha só. 96 campeã, 95 vice. E numa situação que se a gente vai contar aqui, dá um podcast aí. Dá um podcast de horas. Bom, nessa primeira vinda sua para Chapecoense, saindo daqui, se foi para Porto Alegre, isso? Saí daqui e fui a Porto Alegre, 94. Internacional. E teve uma boa participação lá, inclusive conquistou o Gauchão, né?
Isso, do Gauchão. Gauchão. O pessoal brinca comigo pelo seguinte, assim, Zózimo, pô, você é gente boa pra caramba, tal. Não, ser gente boa eu acho que é o dever, né, de todo mundo. Tá, mas onde vocês querem chegar? Jogou no Inter. Eu falei, sim, joguei no Inter, tirando um sarro, né? Assim, e nesse momento ainda? E fui campeão contra o Grêmio. Aí eu tenho que colocar, né? Não dá pra deixar em branco. Olha só. Você falou aqui, Zózimo. Da onde nasceu esse apelido? Zózimo foi o seguinte, cheguei em São Paulo, tinha 5 jogadores com o nome de Almir. Não é um nome comum, mas sim, tinha 5. Inclusive um de Florianópolis aqui. Olha. Meio campo, jogou no Figueirense e tal. E tava no São Paulo na época. Aí o Cilinho, já falecido, um cara muito famoso, treinador que revelou Silas, Miller, era a época dos menus no São Paulo. E o Cilinho me chamava para treinar como profissional. Eu era da base ainda. Sim. E aí ele disse assim, como é que é seu nome, rapaz? Eu disse, Almir. Não acredito, de novo, mais um, é o 6º, Almir. Vou te arrumar um apelido. Quando ele disse assim, o teu apelido vai ser Zózimo. Tu parece que um cara assim, estilo de jogar e tal. Gostou? Eu falei, gostei. Não gostei nada. Não gostou? E ficou. Conhecia o atleta? Não conhecia. Não conhecia. Olha só. Jogou em 58 na Copa de 58. Nossa. Bom, seguindo aqui, ganhou o Gauchão. E aí, você voltou para Chapecoense na sequência ou não? Voltei em 96, voltei. Voltou para Chapecoense. Voltei. E daí, em 96 eu vim para cá. Joguei o primeiro semestre aqui, daí Marcílio Dias. Depois eu fui a Pelotas, no Brasil de Pelotas. Olha só. E nessa trajetória, e aí você encerrou a sua carreira profissional aqui em Chapecó, na Chapecoense. Na Chapecoense. Na Chapecoense. Isso Exato. foi que ano? 2000. 2000. 2000. Foram quantos anos tentando fazer a conta aqui de 81 a 2000? 81 a 2000, isso. Nossa. Aí, a 2000. O futebol, como é que nasceu na sua vida? Sempre quando criança ainda imaginava ser um jogador de futebol ou as coisas acabaram acontecendo? Na verdade, meu pai jogou no Corinthians. Olha, de família. E daí... Também fez carreira ou não? Época do Rivelino. Nossa! Meu pai era craque de bola. Olha. Craque. E aí acabou que minha avó teve 5 filhos e ele teve que trabalhar. Começou a trabalhar fazendo café em uma empresa, Plástico Miller, em São Paulo. E aí seguiu carreira ali. E daí eu comecei. E foi indo fui para São Paulo fazer teste, passei. Que bacana! Bom, depois de toda essa trajetória, nasceu em São Paulo, começou a sua carreira no time paulista e acabou vindo aqui pro oeste do estado, jogando na Chapecoense e hoje se continua, mesmo depois de ter parado, né, com a carreira de futebol, segue aqui. Qual a sua relação hoje com o Chapecó? Então, na verdade eu trabalho numa empresa onde o meu chefe, Reves Giordani, que é o Cascavel, ele tem a Suivete Sul e nós somos amigos e eu sou funcionário dele. Aí a gente segue contato com a Chapecoense, ainda jogo no Master da Chape, dá pra brincar um pouquinho ainda, né? Ou seja, ainda tá ligado de alguma forma com a Chapecoense. Ligado. O que representou para você fazer parte da história da Chapecoense? Então, Chapecó é uma cidade que eu passei a amar, com todo respeito, até mais do que São Paulo, que é a minha cidade natal. Sim. Aí as amizades, aí você cria amigos, onde isso vai se tornando uma família. Então para São Paulo eu digo assim, se me mandarem embora para São Paulo, primeiro caminhão que vier de lá para cá, eu volto na carona, pulo e desço aqui no trevo e venho para cá de volta. É muito bom Chapecó. Que bacana. A gente sabe que a Chapecoense viveu grandes momentos. Hoje está vivendo um momento que a torcida, de alguma forma, até entristecida, porque parece que não anda, não vai. O que na sua leitura
É óbvio que são épocas diferentes, né, situações diferentes. O que você acha que está faltando para a Chape hoje engrenar e pelo menos não cair na Série C, né? Você citou algo importantíssimo aí. Veja assim, Jusinei, que a Chape hoje, se ela não cair, ela está no lucro. A gente está no lucro. Excepcional, excelente. Só que o futebol apresentado ele tá de um nível assim que, infelizmente, né, a gente não gostaria de estar dizendo isso, até porque a gente torce para a Chapecoense, a gente quer o bem da Chapecoense. Mas eu creio que tem jeito de se dar a volta. Se dar a volta. E para isso vai ter que... uma das coisas... Não é porque a gente veio para cá, não era daqui, mas você queria ficar na Chapecoense. Entendi. Então você tem que fazer o melhor para Chapecoense. Não estou dizendo que os caras não estão fazendo o melhor, mas quando você cria raízes aqui, você fala, poxa, pera, agora eu vou... E a Chape ela tá em um sentido assim que você vai... Popularmente, não anda... Popularmente, talvez falta vestir um pouco mais a camisa, assim, de olha, eu defendo esse time, né, com mais coração mesmo, talvez seja isso. Também não quero te colocar numa saia justa, mas não, eu te entendo. É a sensação que o torcedor está tendo, né? E essa pergunta sua é propícia para o momento, porque não é que eles não estão se esforçando, mas sabe que você pode dar algo mais? Eu acho que isso está faltando ainda para que os resultados venham. Sempre a gente pode dar mais. Na vida é assim. A gente tem que estar sempre dando mais. Bom, aproveitando isso que você falou, como eu disse, tem muito assunto, mas aproveitando essa deixa, você viveu da sua carreira numa fase diferente do esporte, mesmo do futebol. O que aconteceu? Eu tenho a impressão que mudou bastante da entrada de campo de décadas atrás. Vamos jogar aqui 10 anos, pelo menos, para cá. Mudou muito. O que aconteceu? O que acontece? É a mudança de gerações? A gente fala sem conhecimento que talvez muitos atletas acabam se perdendo. Até porque o esporte futebol ainda é das principais modalidades, ainda é muito visionada e financeiramente também se tornou muito atrativa. Muito. A verdade, eu acredito que o futebol mudou muito. Uma coisa que mudou, e eu creio que melhorou, é a parte física. Mas hoje, todo respeito, não tem muita questão de papa na língua, assim. Sim, sim. E não sou, sei lá, mas você pode dizer, porque você tem uma história, né? Mas é tatuagem desde o pescoço até os pés. Virou modinha. Sutiã que põe no peito. Pô, é muita frescura. Sabe, acabou aquele futebol raiz enfim, eu acho que essas coisas, elas alguém fala assim, tá, mas isso prejudica o futebol? Mas peraí. A prioridade não é futebol? Você tá só olhando no telão pra ver se tá... Aqui não tem telão, tá? Sim. Mas enfim, o cara tá olhando pra ver se tá com... Pô, peraí, vamos jogar bola, né? A prioridade é o futebol. Jogar bola. E outra coisa muito mais séria, Jusinei, que eu vejo, isso não é só em Chapecó, isso é na seleção brasileira. Acabou, morreu. Sabe por quê? Eu tenho um cunhado que ele dá aula de futebol em Maringá. Ele é professor. E eu disse, Nato, vem cá, me diz uma coisa. Essa questão do futebol, hoje você não tem desafios. Você pega um campo que ele é retinho, aí você coloca grama sintética, aí vai treinar. Daí eu disse assim, eu te entendo. Eu disse, se você falar para um pai de um aluno que você vai levar ele para treinar num campo, num potreiro, com um campo que é cheio de buraco, falo, não, nessa escola não vai. Meu filho vai naquela ali. Vai aprender quando? Então a gente vai perdeu muito com isso, porque o craque, o bom jogador, todo respeito a todas as pessoas, ele sai lá da favela, ele sai dos desafios, ele sai dos problemas. Então assim, se na vida você não tiver desafio, que resiliência você vai ter para consigo mesmo? Não tem, você não encontra. Então hoje é assim, hoje você vê escolinha para tudo que é lado e um monte de gente, o pessoal pensando muito no dinheiro. 16 anos está vendido para fora, aí vai depois de 2 anos, né? E essa é outra impressão, né? Que o que a gente vê, grandes atletas que começam a se destacar no Brasil, os clubes de fora vêm, compram e levam embora. A gente adapta a leitura, a tática que eles têm lá, e não que tem no Brasil.
Hoje aqui, um jogador não pode driblar. Você dribla bem, aí você vai driblar, o treinador diz assim, Sinei, se você driblar, você tá fora. Deu um drible, 2, vai pro banco. Aí não entra mais. Então assim, ele começa a adotar, fazer você ser aquilo que você, tirando o dom que Deus te deu. Limitar aí ele. Você se perde. Então, isso tá... Pode ver, não se acha mais um camisa 10. Um centroavante não tem mais. Gol de falta você não vê sair. Na verdade, tá tudo muito equiparado, né? Exatamente. Então, aí só força, corre, o cara grande, o cara... Não quer dizer que o cara grande vai jogar. Os melhores atletas, tinha um cara que falou assim pra mim, cara de perna curta não joga. O craque Neto fala isso, né? Eu já aqui em Chapecó também tinha gente que falava isso aí. Um dia eu disse pra uma pessoa, um cara do futebol, falei assim pra ele, um cara com nome aqui, aqui jogou em Joinville, assim, você tá falando bobeira, viu? Os maiores craques, olha a altura que tinha Pelé. Maradona, verdade. Verdade. Então assim, é muita... Mas, o próprio Messi, né? O Messi. Tá aí, você citou um dos maiores da época aí, né? É verdade. O Messi. É verdade. Olha, Zósimo, eu quero te agradecer o nosso bate-papo aqui. Importante a gente falar um pouquinho sobre também sobre o futebol, afinal de contas, continua sendo a paixão aí dos brasileiros, né? Verdade. E é muito importante para você compartilhar conosco um pouco essa história, essa trajetória toda. Prazer recebê-lo aqui. Um grande abraço. Satisfação. Sucesso. Prazer é todo meu. Tá aí, esse é o nosso quadro Vem de Carona, a gente falando hoje com o Zósimo, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória e claro, lembrando que toda semana nós temos um encontro marcado com o quadro Vem de Carona, nessa parceria com a Caio Mitsubishi Motors aqui de Chapecó. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross, um SUV com o mesmo sistema de tração 4x4 desse clássico da Mitsubishi, mais aderência em qualquer terreno. A sofisticação e a tecnologia do ícone Pajero Sport. Freia quando precisa, tem alerta de tráfego traseiro e de pontos cegos. E ainda tem o head-up display desse F2. Sim, é um caça da Mitsubishi. Novo Mitsubishi Eclipse Cross, o SUV que só se compara com o Mitsubishi.